Agora nós vamos seguindo com probabilidade estatística. Probabilidade estatística. Quando a gente vê esse tema, a gente já estudou em alguns assuntos atrás, viu? Algumas questões relacionadas a isso. Questão de gráfico, de tabela, de comparação. Que página, tia? Vai ver isso nesse assunto, página 175 de matemática. Então, Sandra, observem aí a 175 e acompanhe comigo, viu? Sandra é dona de uma sorveteria e precisa saber quais são os sabores de sorvete. Tia, saí da aula porque a minha internet caiu. Em um mês. Observe o resultado no gráfico abaixo. Então, o que foi que ela fez? Para que ela soubesse quais eram os sabores de sorvete preferidos, ela montou um gráfico. Ela observou durante um mês e montou esse gráfico. Então, abacaxi. Qual é a porcentagem do abacaxi? 10%. 10%. Ô, tia. 10% dos clientes Ô, tia. gostam de sorvete de abacaxi. Oi. A minha voz já melhor agora do que antes. Tá dando para ouvir. Ô, tia, Oi. se eu sair da aula é porque minha internet tá ruim, viu? Sem problema não, já foi justificada, viu? Mas tem que ficar até o Cheguei muito atrasado. Então, não, a gente está começando. Chocolate. Qual a porcentagem do chocolate? 40%. E 20%. E morango, 30%. Então, essa é a representação da porcentagem pelo gosto de sorvete. Ô, tia, sua tela tá amarela. Sandra identificou que o sorvete mais vendido no mês foi o de chocolate. O resultado da diferença dos sabores de sorvete do estabelecimento de Sandra está apresentado em um gráfico de setor, tradicionalmente chamado de gráfico de pizza. Então, esse tipo de gráfico aqui redondinho, ele muita gente chama ele de gráfico de pizza, porém, o nome correto é gráfico de setor. Gráfico de setor. Ô, tia, no quarto ano eu estudei isso, mas eu chamava de gráfico de pizza. Pronto, ele é conhecido chamava esse como nome, gráfico não. de pizza, mas o nome correto é gráfico de setor. É bom vocês saberem disso. Ó. O gráfico de setores se constitui de diagrama circular que possui um ângulo de 360 graus. Tia, o meu microfone tá melhor? O valor em porcentagem deverá ser associado à medida de um ângulo central. Então, nós temos um ponto central aí, e a partir desse ponto central vão se distribuindo os valores aí. Então, o gráfico tem a totalidade de 100%, onde ela, como vocês estão vendo aí nesse modelo, foi dividida aí essa porcentagem pelos sabores de sorvete. Outro exemplo, a Escola de Carlos promoveu uma Olimpíada de Matemática entre os estudantes do ensino fundamental. Todos os 1.000 alunos participaram da Olimpíada, que utilizou os seguintes critérios de avaliação. Então, ótimo, bom, regular e ruim. Então, 300 optaram pelo resultado ótimo. 350 foi bom, 250 regular e 100 ruim. Para construir um gráfico de setor e representar os mesmos resultados da tabela, precisamos, em primeiro lugar, transformar os dados em porcentagem. Então, vocês estão vendo aí, 300 de 1.000 deu 30%, 250 de 1.000 deu 25% na página 176, viu? 350 de 1.000 deu 35%. E 100 de 1.000 vai dar 10%. Então, ele transformou a quantidade em porcentagem. E aí, o que foi que ele fez? Ele montou aí o gráfico. Com essa porcentagem, ele montou o gráfico aí embaixo. Podem observar aí embaixo o gráfico montado, com todas as opções. Então, entenderam? Primeiro, ele colocou o resultado em forma de tabela. Depois da tabela, ele distribuiu os valores aí como porcentagem. E depois que ele tinha as porcentagens, ele colocou no gráfico.
Esse mesmo jeito é o desconto, né, tia? A gente pode relacionar isso. Jean, diga, Jean. Então, tia, para transformar em porcentagem é só tirar um zero, só que né, Não tem que entendi. tirar zero, só um zero. Pronto. É fácil, porcentagem, tia. É só tirar um zero. Vitor, eu tô vendo você chamando Luiz. Olhe, agora a gente vai praticar. Vamos lá, página Você 177. mesmo. Quando a gente começa a praticar, vocês vão ver como se torna fácil. Primeira questão, eu peço que vocês acompanhem, atentos, para não se perderem, viu? Um supermercado comprou 1.000 quilogramas de produtos para seu estoque. Observe a tabela abaixo e complete o gráfico de setor. Então, açúcar foi 150 quilogramas. Feijão, 500 quilogramas. Arroz, 300 quilogramas. E farinha, 50 quilogramas. Para a gente distribuir aqui no mapa, no gráfico, nós vamos observar aí Mapa, tia. a maior Quantos quilogramas tem cada um? Vamos lá, para ficar mais fácil, a gente começa pela maior quantidade. Qual dos produtos teve mais Feijão. quantidade? Feijão. Feijão teve 500 quilogramas no seu total. E a gente viu lá em cima que no total de produtos que ele comprou 1.000 quilogramas. 1.000 quilogramas de feijão. Não, e feijão? 500. Então, feijão representa quanto aqui no gráfico? 50. 50%. Agora eu quero saber por quê. Porque retira um Porque zero. corta o zero. Também, mas vocês podem observar pela Ô, tia, porque quantidade. ele tem a maior quantidade de quilogramas. Vocês podem relacionar a quantidade, minha gente. Olha aí. Ô, tia, eu falei agora que ele tem a maior quantidade de quilogramas. Ele comprou quanto no total? 1.000. 1.000. 1.000. E a senhora tá me ouvindo? Foi quanto? 500. Tia. 500 não é a metade? Então, a metade é 50%. Então, vocês podem colocar em 50% feijão. Ô, tia, a senhora tá me ouvindo? Tô. Vamos lá. Feijão. Ô, tia, eu falei que ele tinha a maior porcentagem de quilogramas. Sim, eu sei que você falou e alguns falaram também. Só que a gente tem que... eu gosto de levar vocês a raciocinarem para vocês terem mais opções de resposta, né? Porque a gente olhando aqui pela maior quantidade, a gente já sabia que era feijão, mas a gente tem que saber por que era feijão, né? Então, feijão foi a metade, né, do gráfico, 50%. Depois de feijão, a gente tem Tia, o arroz travou tudo, como maior. tia. Qual foi a quantidade de arroz aí no gráfico? 300 quilogramas. 300 quilogramas que corresponde a quanto? Na porcentagem? 300%. 300% não. 30%. Não, 30% errei, tia. 30%. Então, em 30% coloca... Ô, tia, eu achava que era quilograma. Eu troquei. Entendi, você trocou, mas acertou, 30%. Depois de arroz, que foi 30%, deve ser sua internet, viu, Yasmin? Você reinicia para ver. E fica desligando, não. Quando ele fica apagando, ligando, eu tento ligar de novo. Açúcar foi 150 quilogramas, que corresponde a quanto na porcentagem? 15%. 15%, exatamente. Então, em açúcar, em 15% vocês colocam açúcar. É para ir colocando o nome do produto, viu? E farinha foi o que ele comprou menos. Ele comprou só 50 quilogramas. 50 quilogramas de 1.000 vai dar quanto? 5%. 5%. Então, em 5% coloca farinha. Lembrem que é nha, viu? Eu vi outro dia, em um cartaz, a pessoa escreveu faria.
Faria. Farinha. Tá, oxe, tia. É. Ô, tia, mas eu acho que alguma vez eu falo farinha. Não nha, eu falo farinha. Faria. É isso daí que eu falo mesmo, variar. Tia, como é fácil o assunto Eu porcentagem. É fácil, né? Que bom. Então, terminaram a primeira questão. Vamos para a segunda. Terminei. Ó, Vamos. entre os gráficos abaixo, qual é o mais apropriado para representar a composição do lixo de Rio de Janeiro? Antes de ir para o gráfico, nós vamos analisar a legenda. Calma, Tia, já tu falou a resposta. vamos ter calma. Vamos Eu já analisar. sei. Olha, aqui na legenda a gente tem 45% papel, 25% plástico, 15% vidro, 10% metal e 5% outros. E aí vocês têm nessa porcentagem as cores também. Então, qual seria o gráfico que representaria melhor essas porcentagens? Pode dizer, tia. C. B ou C? Letra C. Letra C. C. Eu já Exatamente. tinha marcado a letra C O gráfico quando nós estávamos fazendo um. que melhor representa esta porcentagem, esta legenda, aqui é a letra C. Você pode ir analisando e relacionando a quantidade e a porcentagem, né? Podemos seguir com a 178? Podemos. Pode. Na 178, a gente tem o seguinte, ó. Marisa é gerente de uma loja de calçados. Ela fez um gráfico para representar as vendas do mês de inauguração da loja. Observe o gráfico a seguir. Então, vamos lá. Na legenda, a gente tem a cor rosa com calçados femininos, a cor verde com masculinos e a cor azul com calçados infantis. Lá no gráfico, vocês podem ver que calçados femininos ocuparam a porcentagem de 60%. Calçados infantis ocuparam a porcentagem de 25%. E qual foi o percentual de vendas de calçados masculinos? E aí? 15%. 15%. Vitória, que foi a primeira a falar, Vitória. Como você chegou a esse raciocínio de 15%? Vixe, tia, aí é difícil, viu? Não. Tia, Eu fiz falo, mais, tia. assim, Ô, tia, sabe eu qual peguei 60 mais 25 e o que sobrou foi o 15. Ah, foi bom raciocínio, é isso mesmo. Ô, tia, sabe qual... Então, Ô, tia. 60 mais 25 Na verdade, eu só dividi 85. foi E o 25, e aí 85, deu para chegar em 100%, só falta 15%. Ô, tia. Legal, muito bem. Ô, tia, Oi? tia. Sabe qual foi o meu raciocínio e deu certo? Sabe o que eu fiz? Não. Eu fui lá na primeira questão, peguei o dedo, medi no 15, bem pertinho, fui medir aqui, foi certinho. Ah, mas esse é mais Deu 15. complicado. Se você somasse e fizesse com a Vitória, chegava mais rápido na resposta. Ó, tia, eu fiz a mesma observe. Certo. Observe com atenção, em sua opinião, observe com atenção. Em sua opinião, que informações esse gráfico deseja transmitir? Então, ó, sobre O que as brinquedos, crianças tia. gostam de brincadeiras que as crianças mais brincam. ó, então, a gente vai descobrir sobre o que se trata observando a legenda e relacionando a legenda ao gráfico. Vamos lá. Nós temos bola, pula-pula, pega-pega, brincadeira de roda. Daí, nós temos a porcentagem. Então, bola foi 40%, pula-corda foi 10%, pega-pega 20% e brincadeira de roda 30%. Então, qual foi as informações que o gráfico deseja transmitir, que o gráfico estava desejando transmitir? Quem falou sobre as brincadeiras de criança, acertou. Isso mesmo. O gráfico deseja transmitir informações sobre brincadeiras de criança. Isso mesmo. Podem colocar aí na quarta questão. Deseja transmitir informações sobre brincadeiras de criança.
Tia, Oi. tia, desculpa eu ter chegado atrasada, porque eu não tinha visto, eu estava terminando meu dever de ética. Entendi. De oficina, né? Olha, Malu, a gente já está na 179. Aí você pode voltar depois, quando eu mandar o vídeo no grupo, e você pode ir, depois da explicação, responder as outras questões, viu? Aí você acompanha agora a partir da 179. Tia, obrigada. Ah, Tia, quinta questão, bora? Bora. mesmo transmitir informações para as Sobre crianças. brincadeiras de crianças. Questão. Bora. Na quinta, a gente tem, observe abaixo, transforme o resultado em porcentagem e transfira as informações para o gráfico de setor. Gráfico de setor é o gráfico de pizza, como é popularmente chamado, né? Então, primeiro, o que a Redondo. gente tem que fazer é observar a tabela, depois, transformar o resultado em porcentagem e relacionar essa porcentagem ao gráfico de setor. Vamos lá? Foi feita uma pesquisa em 100 alunos do quinto ano sobre amizade. Sobre amizade. A pergunta foi se eles estavam sendo legais uns com os outros. Observe o resultado a seguir. Então, 60 responderam que sempre ou quase sempre eram legais. 30 responderam que às vezes. E 10 responderam que nenhuma das vezes. Então, a gente vai relacionar agora ao gráfico. Vamos lá? Já tem uma linhazinha ligando, só é colocar a porcentagem. Nenhuma vez. Qual foi a porcentagem de nenhuma vez? 10%. 10%. Ó, se 10 alunos de 100 responderam nenhuma vez, então a porcentagem é 10%. Coloquem aí 10% que foi ligado para a cor amarelo, né? Isso? Aí na outra linha, tia, bota nenhuma vez Não, você não coloca nada, só coloca a porcentagem no primeiro tracinho, viu? Segundo, Qual foi tia? a porcentagem? Tia, nenhuma vez, aí eu coloco 10. Aí Qual o 10? ainda tinha Ô, tia, a senhora travou ali, a senhora ficou bem assim. Não,